a ideia era de se gravar um vídeo, não era nem um documentário, né, mas um vídeo em si, para servir de lição para nós do grupo, né, que estamos na perspectiva aí de ser radialista ou ser um comunicador social diferente para o semiárido. Né? Agora bora terminar. Reforça nada, vai ficar bem reforçado para ficar bem seguro. Professor, dá o que aqui, professor? Conhecer a nossa história. Se quiser nossa história conhecer, ouça com atenção o grito se pronunciar. Tem que falar, tu tem que ler o texto alto, fica lendo o texto em voz alta, porque aí tu vai decorando. Fica mais fácil pra ti, né? Aqui no semiárido piauiense. Ok? Então vamos lá, todo mundo, vamos sair pra gravar. Vamos lá, encarar, pessoal. Depois vamos lá, a gente vai passando texto quando a gente vai gravando com o pessoal. Vamos? Aqui no semiárido piauiense, rico chão da cultura e do turismo, tem-se um bravo povo, é terra de vaqueiros e de ativismo. É onde o povo luta e resiste e combate a cultura do coronelismo. Se quiser nossa história conhecer, ouça com atenção o grito se pronunciar para além da caatinga, das ruas e dos palácios. De forma valente, ele há de ecoar. É uma luta do povo, de homens e mulheres, que cansaram de esperar, vão todas às ruas lutar. As famílias estão aqui para dizer que nós não queremos deixar o nosso pedaço de terra aonde criaram todos os seus filhos, aonde depositaram todos os seus sonhos. Nas cruzes que seguem à nossa frente estão vários depoimentos de famílias das áreas de pesquisa de mineração, afirmando que não querem sair do seu lugar, da sua terra, da sua história, das suas raízes, chamando o Estado para assumir a sua responsabilidade e o seu papel de cuidar primeiro do seu povo, depois cuida dos interesses econômicos. Essa afirmação do quarto grito do semiárido vai ecoar pelo país, pelo Brasil, vai ecoar pelo mundo. O quarto grito do semiárido, para nós, reveste um significado muito especial, porque está dando continuidade a uma série de discussões que vem sendo feita desde 2011 a respeito da convivência com o semiárido. Essa discussão começou devido à questão da seca e, naquele momento, os encaminhamentos dados por parte do Estado em resposta às questões postas, né, pela população local, pelas comunidades que participaram do primeiro grito, foi na linha de responder às questões emergenciais da seca. E o quarto grito tem um significado especial porque, além da temática da água, reflete, assume o problema da mineração. Sejam todos bem-vindos e bem-vinda! Viva o povo do semiárido! O grito abre uma grande interrogação. Como implantar uma política pública permanente eficaz para o semiárido, que gere qualidade de vida para a agricultura familiar no semiárido, mas também para toda a população, com a intervenção da mineração, que por si é um projeto que tem consequências ambientais e sociais drásticas. Não que nem a igreja, nem essas comunidades seja contra a mineração, mas queremos debater porque a questão foi introduzida sem uma discussão
prévia com a comunidade, sem perceber essas questões dos impactos ambientais. E, uma vez se essa questão vem para ficar, é necessário pensar também os direitos das comunidades que habitam nessas regiões atingidas. Mas, seguramente, a mineração não é um caminho para o desenvolvimento regional, né, aqui dessa nossa região. Aqui nós temos duas situações que é preciso averiguar com urgência. Há o território quilombola, reconhecido pela Fundação Palmares, ainda sob a responsabilidade do INCRA para regularização fundiária. Dentro desse território, a SEMAR, Secretaria do Meio Ambiente do Estado, concede uma licença para um plano de manejo de uma empresa, uma licença que durou 1 ano, de 2013 a julho de 2014. Ocorre que o que nós percebemos visitando em loco, o plano de manejo está quebrado. Há corte de árvores nobres como aroeira, umburana, angico, e há uma devastação naquele espaço que deveria ser raleamento para manejo ambiental. Isso aqui é uma umburana. Umburana é essa que nós, como agricultores e trabalhadores, somos proibidos de tirar para fazer uma aposta para nossas casas. E aí vem uma grande empresa, que nós não sabemos nem de onde é, e invade e leva sem nenhuma combinação nem com os moradores de perto mesmo. Isso é que a gente acha uma irregularidade. Um outro elemento que não entendemos é que chegou também um outro grupo de pessoas construindo uma carvoaria com 60 fornos. Nós nunca vimos o projeto do plano de manejo, a Associação do Quilombo nunca viu, outras associações nunca viram, as entidades de apoio como Caritas, CPT, o MT, o Sindicerme, também nunca viram esse plano de manejo. Sou Nailde, sou do Quilombo Lagoas, né? E estou aqui nessa caminhada juntamente com as famílias, em busca de um título das terras, né, do Quilombo Lagoas. Sabemos que aqui é uma área que está em processo de regularização. Até agora nós temos só o certificado de comunidades quilombolas, mas não temos o título. O título que é bom, não temos. De repente, a gente vê essas terras ser invadidas por grandes empresas que a gente não sabe de onde vem. E olha só como é que essas terras estão. Isso é um pedaço da gente, é um pedaço da comunidade. É o sonho da gente ir embora. Assim, às vezes quando eu falo, não gosto de falar, porque eu me emociono. Às vezes eu fico calado, mas isso é grande emoção, é um depoimento de coração. E assim, diante das comunidades, eu sou só uma representante das comunidades. E estamos juntos para lutar em favor destas terras. Na região de São Raimundo Nonato, nós identificamos aqui 4 planos de manejo florestais que foram aprovados no passado. No entanto, desses 4, 3 estão desativados, ou porque foram cancelados por alguma irregularidade constatada, ou por outro tipo de motivo. E apenas um que está vigente, que é um plano de manejo no município de Fartura do Piauí. É um plano de manejo aprovado há mais de 4 anos, na verdade são quase 5 anos, que ele está aprovado e está em pleno desenvolvimento. Esse plano de manejo, ele prevê uma exploração para obtenção de lenha, e essa lenha ela é transformada em carvão vegetal na própria propriedade, que é destinado para as indústrias consumidoras. A gente que vive no semiárido, que vive hoje, a gente anda pelas matas e vê no mínimo 40% da mata já morta por conta da natureza. Para de repente, poucas árvores que ainda existem vivas, a gente vê uma empresa passar aí e devorar, é muito triste. Bom, aqui a gente está diante de mais uma situação, né? A gente está aqui diante de... São 32 fornos que já estão prontos. Pela manhã a gente teve com o senhor Carlos Rodrigues, que é o representante da empresa no momento, e ele falou para o nosso grupo que não tinha começado ainda o processo do carvão, mas aqui está a prova que esse forno aqui, como você vê aqui para dentro, ele está ainda está quente. Você está vendo a maneira aqui que foi feito o carvão, foi retirado o carvão, que a gente está sentindo. Eu estou aqui, estou sentindo o calor. Então, como é que se explica essa situação para a gente? A gente vai construir 60 fornos. 60 fornos, até que tem 32, falta 28. Falta 28. Tá dependendo só lá de Teresina, o pessoal lá liberar,
Muita gente trabalhar. Isso lá começou, a gente não sabe como começou, porque ninguém foi consultado. Simplesmente, essa empresa chegou, não diz nome de empresa, chegou um fulano, que a gente sabe que é uma empresa, comprou uma grande área, que a gente considera uma grande área de um proprietário, que é mais de 1.800 hectares que foi comprado por essa empresa. E começaram a desmatar, e simples assim, não comunicaram nada a ninguém. Quando houve o reconhecimento pela Fundação Palmares, que eu acho que aí a coisa é muito mais séria, porque acima de tudo tem a Fundação Palmares, né? Porque até nós do IPHAN, que é governo federal, nós não podemos entrar dentro da área quilombola e fazer nenhuma intervenção, né? Nós não podemos fazer nada, escavar um sítio arqueológico se a gente não tiver autorização deles, isso é regra. Então me estranha muito uma situação de que isso esteja acontecendo lá, né? Instalando carvoaria lá naquela região. Eu acho uma coisa gravíssima isso aí. Todo o processo de autorização, seja para uso alternativo do solo, seja para manejo florestal, ou seja para licenciamento de alguma atividade, como a própria mineração, ela prescinde da confirmação da titularidade dessa terra. Essa titularidade da terra corresponde a uma análise de toda a documentação da cadeia fundiária, que é recebida pela SEMAR e é encaminhada ao Instituto de Terras do Piauí, o INTERP, que por lei é o órgão responsável por fazer a análise da regularidade dessa cadeia dominial. Então, qualquer autorização, qualquer licenciamento da SEMAR, ela só é emitida, só é expedida após o INTERP confirmar que aquele imóvel, aquela propriedade rural, de fato, é uma propriedade devidamente registrada, com a sua cadeia dominial regularizada, devidamente legalizada, desde a sua origem até a data atual. Nesse caso, eles teriam que ter licença. A licença quem emite é a SEMAR. Nós não podemos emitir licença. Lá nessa área das carvoarias e dos quilombolas não é nossa área de atuação. Nós não podemos ir nessa área. Entendeu? Quem pode ir? O SEMAR e o IBAMA. A população tem que dirigir essas denúncias para a SEMAR e o IBAMA. Às vezes as pessoas chegam aqui com uma denúncia que ela fica difícil a gente dizer, olha, nós somos Instituto Chico Mendes, a nossa jurisdição é essa, a gente tem que explicar para todas as pessoas que vêm aqui. Então, essa área aí não é nossa competência, nós não podemos fiscalizar nessa área. Vocês têm que se dirigir à SEMAR, que é o órgão competente, ou o IBAMA, que pode agir suplementarmente. A SEMAR, ela tem dois momentos. Ela exerce a gestão florestal no estado do Piauí, então ela tem a competência de fiscalizar e de acompanhar e de aprovar esses planos de manejo. No entanto, a legislação brasileira estabeleceu, através da Lei Complementar 140, que é de 2011, ela estabeleceu uma competência comum para os três entes de governo, ou seja, tanto a União através do IBAMA, como os municípios através de seus órgãos municipais que eventualmente possam existir, eles também têm competência para fazer a fiscalização ambiental em qualquer de suas fases, né? Então, tanto a SEMAR, como a União, como os municípios têm competência legal. E aí assim, a gente vive nessa preocupação, correndo para cima e para baixo, à procura de alguém para que as autoridades olhem para isso. Pense que a gente está no semiárido e pense que o pessoal do semiárido tem que viver nessa região. Como a gente sempre viveu, nossos antepassados sempre viveram. Então, as futuras gerações que vêm, elas precisam viver também nesse semiárido. Então isso é uma preocupação. Se a gente não achar uma solução, as autoridades não olhar para isso, para que venham evitar essa devastação, não sei como vai ser o futuro. Não entendendo o que acontece, o povo pede explicação. Se falta água, trabalho e moradia, políticas públicas para a saúde e educação. Como explicar? Por que vem a mineração? As mineradoras estão chegando em São Raimundo. Se elas estão chegando em São Raimundo, é porque em São Raimundo tem minério, certo?
Existe um lado negativo disso, que é a destruição da natureza. Existe o lado positivo disso, que é a geração de emprego e renda. Porque a atividade econômica da mineração não gera emprego. Então a gente teria, em vez de pensar assim num desenvolvimento com distribuição de renda, a gente teria um desenvolvimento que a renda sairia daqui para outras regiões. Perderíamos justamente essas oportunidades de fixação do camponês, do sertanejo, do homem aqui do semiárido, da mulher do semiárido, sua própria região, que teria que buscar outras condições de sobrevivência em outras regiões, já que a mineração não é capaz de gerar emprego. Acho que isso aí é só um meio deles convencerem as pessoas, até porque se eles forem contratar pessoas, eles vão contratar pessoas qualificadas para trabalhar. Então aqui não encontra pessoas assim, eu acho que da formação que eles querem. Então isso aí é só um meio deles ganhar a confiança dos moradores daqui. As empresas estão chegando no território sem nenhum diálogo com as famílias, com as associações. Esses diálogos, quando existem, são feitos por funcionários das empresas com pessoas isoladas. E isso traz para a gente uma preocupação, que é a ausência do Estado. O Estado não está mediando o diálogo que deveria mediar. No nosso entendimento, é o Estado o primeiro responsável por garantir qualidade de vida. Se está chegando a mineração, não tem uma política definida, eficaz, permanente, como é que vai ficar as populações do semiárido? O poder público está, digamos assim, acolhendo mais as empresas que estão vindo de fora do que a gente de fato, que somos maioria, né? É uma mineração que envolve os 3 municípios, Curral Novo, Paulistano e Simões, sendo que o foco maior está dentro de Curral Novo. Então, são em torno de 100 famílias ou mais. E ninguém está preocupado com a nossa realidade, né? Então, temos que vender. Mas ninguém está valorizando as nossas casas, a renda, as pessoas que sobrevivem da agricultura, da pecuária. Ninguém está levando em conta nada disso. Então, a nossa preocupação de fato é essa, porque nós temos que sair dali. E aí, como vamos recomeçar? Se não estão nos dando condições para recomeçar. E é justamente esses direitos que as comunidades querem nesse momento discutir. Que se elas terão de serem remanejadas, então, né, que sejam remanejadas garantindo condições de vidas dignas, né, para elas, semelhantes àquelas condições que tinha no seu ambiente de origem. Este é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria brasileira que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria brasileira que a gente segue em fileira. Estamos aqui, eu sou do território Lagoa, território quilombola, onde estamos vendo com as horas difíceis, que acabou de chegar lá as mineradoras, as carvoarias, e por isso nós convocou, com a ajuda de Deus e de todas as nossas entidades, estamos aqui para protestar. Nós somos nascidos e criados no território Lagoa, a ex-fazenda São Vitor, e estamos vendo essa questão dessas atividades que estão querendo nos mover, estão querendo passar os tratores por cima de nós. Essas mineradoras, elas vêm já com uma licença, né? E o IFAM atua na área da proteção do patrimônio cultural, então é com arqueologia, né, com os bens arqueológicos, é principalmente com isso que a gente trabalha. Então, elas vêm com uma licença, né, todas elas para fazer, porque ainda eles alegam que é a fase de pesquisa, que eles não estão destruindo ainda nada. E é muito difícil para a gente ter acesso. A gente não tem essas informações, a gente não conhece essas empresas, né? A gente vê os carros circulando na cidade. E a gente começou a receber denúncias mesmo de moradores preocupados que em determinado local eles viam chegando carro com pessoas diferentes, estavam fazendo alguma coisa que eles não sabiam o que era. Então, desde 2007 que a gente procurou investigar mesmo, por conta a gente procurou até conhecer e identificar essas empresas. Foi um trabalho muito difícil, né? Porque aqui no IFAM também a gente tem dificuldade pessoal. O primeiro arqueólogo que está trabalhando com a gente foi agora, né? Em 2014. Até então não tinha nenhum funcionário, um arqueólogo mesmo formado.
E dessas empresas, a única que fez o trabalho que realmente que a gente recomenda, que é o trabalho de prospecção arqueológica, né, um empreendimento mesmo de arqueologia de contrato, foi a que atua no Morro do Mel. E aí nós temos uma outra incompatibilidade, que é a gestão dos parques, das áreas de preservação. Desde a década de 70, defende-se que comunidades dos vivos não podem conviver com a preservação dos mortos. Portanto, várias comunidades foram expulsas. Ainda tem comunidade que tanto a Fundam quanto o ICMBio defende que sejam retiradas do local. Mas como se não pode as comunidades que são tradicionais, que preservaram essa riqueza durante toda a sua vida, não podem permanecer lá. Mas uma extração de minério pode. Os efeitos primeiro, desestimular a comunidade, que é um ponto culto, é um ponto das pessoas ir lá e fazer as suas devoções, como se diz. Quer dizer, se essa empresa tomar conta disso lá, nós não vamos mais poder ir lá, porque ela não vai deixar. Já matou um pouco da nossa cultura, que era ir lá e fazer a nossa devoção. E aí depois vem a destruição da própria natureza, que é uma coisa dos mais graves que pode ter também. Além de destruir a nossa cultura, destrói a nossa natureza também. Em torno do Morro do Mel, são faixa de 15 comunidades que está em torno do Morro do Mel e um assentamento, né, que é reconhecido pelo governo do estado. Foi construído lá 80 casas e a partir de 2005, que avançou os estudos, eles mapearam, compraram uma área de 300 hectares de terra e aí o resto eles mapearam, cortaram os lotes tudinho e começaram a fazer a parte de estudo. Perfuraram os 12 poços, mas nunca chamou a gente para ouvir, para dizer o que é que eles estavam fazendo. A gente sabia por boca dos outros, mas ele nunca teve esse chamamento, que é onde nos preocupa muito. Jamais podemos viver no território Lagoas sem as árvores deixadas por Deus. E eles estão cortando as carvoarias. Nós só queremos que nos deixem lá, com a nossa terra, com as nossas árvores. Mas Deus nos ajuda e nós vamos viver, vamos criar no lar. E por isso é o pedido que nós estamos fazendo. Que respeite o direito nosso como trabalhador rural, como nascido e criado no território Lagoas. Eu já estou aqui, mas sou proprietário da vida com 74 anos. Mas tenho fé em Deus, com a ajuda dos homens, com a ajuda das autoridades, da justiça, eu iremos sair do território Lagoas. Iremos vir fazer aquela Vamos unir ação à audiência pública, aonde iremos discutir os problemas das famílias que estão sendo atingidas pela mineração. Esse é o povo que veio de diversas regiões do semiárido, aonde estamos aqui, e vamos para uma audiência pública. Portanto, queremos convidar toda a comunidade. O governo disse para nós que tem uma dívida com esse povo quilombola, que criou um decreto dando direito aos quilombolas demarcar suas áreas. Pô, bem, a área não está demarcada, não, mas já está delimitada para onde vai ser. E agora esse mesmo governo dá uma licença para as empresas virem desmatando uma área que ele disse, foi ele mesmo que disse que era dos quilombolas. Aí a gente fica nesse meio perdido. Como vamos fazer? Quem pode nos ajudar nesse momento? Então fica aí, a minha palavra é essa, e dizer que vamos ficar muito agradecidos nós do território quilombola, aonde existe 1.500 famílias que sendo trocado em pessoas, botando 3 pessoas por família, que tem muito mais disso, dá 4.500 pessoas que moram dentro dessa área. E nós nascemos e se criamos lá. Nós nunca moramos na cidade. Nós não sabemos como morar na cidade, nós temos que morar lá.
pode ser assim também não. Pegar vadio o lugar que a gente tá morando por muitos anos, para vadir e deixar nós lavando poeira. Então se for para ser assim, tem que botar nós num lugar melhor. Para nós poder sair daqui, para poder nós sair para morar em outro lugar. Mas não, nós não podemos deixar abandonado à toa não. Um sonho que eu tenho era que um dia as autoridades se sensibilizassem dessa questão e pensassem em quem vive lá no interior, porque as autoridades normalmente são da cidade, não sentem os efeitos que nós do interior sentimos. Quer dizer, esse era o meu sonho, de ver alguém com autoridade chegar lá e dizer: vamos resolver essa questão e vamos deixar vocês em paz. Esse era o meu sonho. Nós, o que nós podemos fazer enquanto jovens, já que estamos nesse projeto e que estamos tentando buscar um nível diferenciado, né, de comunicação. Carvoaria, que se encontra instalada no nosso território hoje, é muito difícil, porque assim, estar aqui hoje é a população dizer para o mundo, para o poder público, que a gente quer permanecer no nosso lugar, que a gente tem uma história, uma vivência, né? E assim, a gente só queria dizer para eles, estar aqui hoje, que como eles moram na zona urbana, a gente também tem um pedaço de terra da gente, mas é preciso ver a história do povo que permanece aqui, um povo que sempre viveu, né? Então assim, tratar isso como uma coisa comum é muito ruim, porque o povo vão perdendo a vontade de viver, a vontade de permanecer no sertão. E por isso que muitas pessoas saem daqui, a juventude, saem do território semiárido do Nordeste, do sertão, que é tratado como outras formas. Assim, nós que somos jovens, que estamos hoje nesse curso, eu quero acreditar que a gente vai fazer a diferença, né, no semiárido, no Piauí. Não só no Piauí, mas ecoar uma voz que nossos pais, nossos tataravós, nossos avós viveram. O que se sabe dessa tal mineração é que por onde ela passa é só devastação. Polui lagos e rios, empobrece o solo e deixa o povo sem respiração. Mata animais e ameaça a saúde pública. Deixa o povo sem história e habitação. Aqui nesse território, a história não é diferente. Nossa Caatinga está em total devastação. Máquinas e representantes de empresas entristecem a população. Desconsideram seu modo de vida e sua história. E sua cultura transforma em carvão.